Eu desejo um feliz sábado para vocês. Nós estamos agora num momento que estamos falando sobre Gênesis, sobre Apocalipse, sobre Daniel. Hoje nós ficaremos ainda com Gênesis. O nosso assunto de hoje é a desobediência a Deus. Nós falamos da rebelião no céu, de Lúcifer, depois falamos um pouco da criação e hoje nós vamos falar sobre a desobediência a Deus, que foi o pecado primeiro. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida, pela saúde e por tudo que o Senhor nos dá. Pai Santo e Eterno, perdoa-nos porque nós pecamos. Perdoa-nos, Senhor, porque os nossos primeiros pais não passaram no teste, não foram obedientes. Nós também não somos, Pai, mas nós te pedimos que o Senhor e o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força, sabedoria e nos livre do mal. Deus, nós precisamos e queremos louvar e bendizer o Teu nome eternamente. Para isso, Senhor, fica conosco. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Como já falamos, a desobediência a Deus. Ora, quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos e o pecado gera morte. Por isso é que a morte veio ao mundo. O que é morte? Morte é ausência de vida. Muitas pessoas ainda, infelizmente, acreditam que morte é o início de outra vida. Não, morte, é o final da vida. Mas aqueles que creem em Deus, ainda que morram, reviverão quando Ele estiver aqui para a ressurreição. É algo simples, está na Bíblia de uma maneira clara. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o 18, explica isso muito bem. Hoje não vamos falar disso, mas em uma hora a gente vai falar novamente. Hoje nós queremos falar o que está escrito em Gênesis 2, 15 a 17 e Gênesis 3, de 1 até o 15. São coisas rápidas, mas é a desobediência que o homem causou diante da palavra de Deus. Deus havia pedido aos anjos que preparassem os nossos primeiros pais. Ele próprio, ao encontrar com o homem todos os dias, à tardinha, na viração do dia, diz a Bíblia, e os nossos primeiros pais, eles falharam. Mas não vamos falar mal deles não, porque nós também falhamos, porque eles passaram por um momento de decisão e pecaram. Nós também. Nós podíamos vencer, simplesmente vencer o pecado, se nós nos afastássemos de Cristo e obedecesse a Ele em todos os pormenores, viver segundo a vontade de Deus. Mas nós também somos frágeis e esquecemos de depender dEle. Nós queremos resolver sozinhos, independentes. Isso não dá. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Bom, capítulo 2 de Gênesis, verso 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e governar. Deus colocou o homem para isto, numa posição privilegiada. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eles receberam isto, esse aconselhamento, esse guia, essa palavra de amor. Comam de tudo que é livre, mas do fruto que está no meio do jardim, a ciência, o fruto da ciência do bem e do mal, não comam, porque se vocês comerem, morrerão. E agora nós vamos passar para Gênesis 3, 1 até o 5. Foi dada essa ordem, eles sabiam, eles foram lembrados diversas vezes, mas um dia Eva se afasta de Adão, chega até perto da árvore da ciência do bem e do mal, e lá ela viu alguma coisa fora do comum. Uma serpente falando, bonita, de asas, colorida,
e ela deve ter dito assim: olá, tudo bem, Eva? Como está você? E Eva ficou assustada, que ela nunca tinha visto uma serpente falar. E a serpente pergunta o seguinte, olha lá em Gênesis 3, de 1 até o 5. A serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás foi esperto, porque ele já fez uma pergunta para que Eva não pudesse ficar quieta, não pudesse ficar calada. Ela foi defender a palavra de Deus, ela foi defender a Deus. E ele disse assim, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem nele tocareis para que não morrais. Por isso é que a serpente disse, é verdade, proibiu todas? Não, não, não. Todas não, de todas nós podemos comer, menos de uma. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva então foi enganada. E nós também somos enganados diariamente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. Com certeza Adão, sentindo a falta de Eva, ele saiu à procura e o encontrou. A encontrou e ela estava comendo do fruto proibido e ele disse, puxa vida, mas do fruto proibido? Deus não disse que não era para comer, mas já que você comeu, eu como também, porque o que acontecer a você acontece a mim também. E aqui então no 7 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus sabia que eles estavam ali, porque eles tinham comido, mas agora eles se encheram de vergonha e no 10 diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo foi causado pelo pecado, pela desobediência. Quem desobedece tem medo. Nós devemos pedir a Deus para que não caiamos em tentação. Ah, como somos fracos. O verso 11 diz assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Adão não assume a culpa, não assume a decisão dele, ele culpa a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quem diz assim, a serpente que o Senhor pôs no paraíso, né? Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E o 15 é um verso difícil de se entender. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da igreja? É Cristo. Inimizade entre a serpente e também o filho da mulher, que é Cristo. Filho da igreja, filho de Maria. Este filho da mulher te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. Cristo esmaga a cabeça de Satanás. Quando? Em dois momentos muito significantes. Na ressurreição de Jesus, mas ainda não é tudo.
Cristo vai esmagar a cabeça da serpente na terceira vinda de Cristo ao mundo, quando ele será destruído completamente dentro do fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E tu lhe ferirás o calcanhar, isto é, a serpente ferirá o calcanhar de Jesus. Onde foi isto? Foi na cruz, porque na cruz, quando ele viu Jesus morrer, ele disse: pronto, estou agora vingado. Mas ele se preparou para saber se ia haver ali qualquer engano, qualquer coisa. E quando Jesus ressuscita, no terceiro dia, ele então deve ter dito: estou perdido, porque não consegui matá-lo. Cristo volta para o céu. E de lá ele manda o Espírito Santo para nos servir e nos ensinar agora tudo o que vai acontecer. Apocalipse é claro que vai acontecer. Hoje não tem inferno. Hoje existe, as pessoas morrem, vão para a sepultura, que é chamado seio de Abraão. Um dia Cristo virá, e não está longe, para ressuscitar todos. Alguém pode dizer: mas tem alguém já no céu? Sim, 3 pessoas de que eu sei o nome: Enoque, Moisés e Elias. Mas, além desses, não sabemos o nome. Mas quando Jesus vier para ressuscitar os salvos, mortos e os vivos, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Seremos levados para o céu e durante 1000 anos, lá na Santa Cidade, nós receberemos a ciência e a justiça, porque alguns foram e alguns não foram, porque alguns pensávamos que eles iam se salvar, não se salvaram, outros que nós achávamos que eram condenados e não foram. Tudo isso vai ser explicado. Terminado o milênio, é um assunto que também nós vamos explicar melhor daqui a uns dias. Terminado o milênio, então Jesus desce, ressuscita os ímpios, queima os ímpios, queima os líderes que nos enganaram, de todas as igrejas que têm enganadores, e ele vai queimar inclusive Satanás. E tudo acabará, todo o mal deixará de existir, e ele fará nova todas as coisas, e nos entregará essa terra para morarmos eternamente, louvando e bendizendo e adorando o nome do Senhor. Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo por nós e irá fazer. Toma-nos em Tuas mãos, Pai Santo. Não permitas que pequemos contra Ti. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, de Apocalipse, de Gênesis, de Isaías e dos demais profetas. Pai Santo e Eterno, queremos conhecer a Tua palavra para viver no segundo o que ela diz. Nós nos entregamos, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e para mim também.